Ainda é antes das 11, então dá para fazer vídeo aqui ainda. Eu tava vendo a cena do Gladiador. Eu já vi na Já viu, Rolim? Já vi. Onde Maximus, com seu exército de Roma, está enfrentando os bárbaros. Isso me faz lembrar de duas coisas. Contra os Marrocos, Também, com Dom Castelo, que é a massa. também. Portugal, Uma coisa é de Vercingetorix. Vercingetorix histórico. é Já lá Asterix e Obelix. o Vasco daí descobriu o caminho para a Índia. É O Vasco da Gama. É onde hoje é a Alemanha, mais ou menos. E Júlio César resolve conquistar aquela região. O Vasco da Gama Porque Júlio César precisava de apoio político. Então ele, como era um general, ele falou assim, ó, é o seguinte, eu vou lá, vou conquistar aquela região que ainda não pertence a Roma, para ter, vamos dizer assim, prestígio político. Não sei se era esse exatamente o pensamento dele, mas parece que era. E Júlio César não era uma criança, ou como se diz aqui em Portugal, um puto. Ele sabia exatamente o que era conquistar uma terra. Quando ele chegou lá, ele cercou aquela região e Roma colocou um muro, e Roma tinha estratégias de guerra. Roma era um império mundial. E Roma cercou aquele lugar com um muro. E, claro, o pessoal daquela região, daquela cidade, tinha chamado reforços. E Júlio César, como não era tongo, sabia disso. O que ele fez? Colocou outro muro em redor da cidade. Um muro para cercar a cidade e um muro para cercar quem vinha para ajudar a cidade. O que aconteceu? A cidade ficou fechada, porque essa era uma estratégia de Roma, cercar a cidade até a cidade morrer de fome. E como vinha reforços por fora, Júlio César e o Império Romano e a estratégia de guerra que Júlio César já tinha na cabeça, cercou a cidade por fora, para quem vinha, para os reforços que vinham não conseguir chegar neles. Quando os reforços chegaram, a cidade estava com fome, morrendo de fome. E é triste isso, porque dentro da cidade tem gente, mas isso aconteceu. Quem vinha de reforço por fora não conseguiu chegar no exército romano. O que o exército romano fez? Abriu uma parte da muralha mais de fora, saiu com os cavalos de um jeito que conseguiu derrotar o exército inimigo. E é essa parte que Vercingetorix, que era um homem importantíssimo da época, perdeu uma guerra. Então isso nos traz uma lição, que não adianta nós sermos guerreiros, não adianta nós sermos valentes. Quando se luta contra um império que domina e tem estratégias de guerras, é problema. É problema. Também nos faz lembrar do povo judeu no ano 70 depois de Cristo. O que Jesus chegou e falou para os discípulos quando eles chegaram e olharam o templo e falaram: olha, mestre, olha essas pedras. Olha, eram pedras enormes do templo. Falou assim, ó, falaram assim para Jesus, né? Olha essas pedras, mestre. Olha que construções, olha que maravilhoso. Jesus falou assim, ó: não ficará aqui pedra sobre pedra. E é isso no ano 0. E eis que em 70 depois de Cristo, o que aconteceu?
alguns soldados romanos resolveram tirar com os judeus. Foram lá no templo e resolveram sacrificar um porco no templo. O porco é um animal impuro para os judeus. Os judeus ficaram revoltados. Os judeus mais exigentes mataram aqueles soldados judeus porque fizeram um sacrilégio. Roma enviou mais uma tropa, mataram também. O que Roma fez? Era um império na época. Era um império, dominavam o mundo. Cercaram a cidade, Jerusalém, com o templo lindo. Hoje tem templo? Não tem templo hoje. Por que não tem templo hoje? Porque no ano 70 depois de Cristo, como Flávio Joséfo registrou, que era um historiador judeu, Roma cercou a cidade. E assim, dominar uma cidade com uma muralha é muito difícil. Então o que Roma fazia? Roma cercava a cidade e não deixava ninguém sair nem ninguém entrar. Comida não entrava, água não entrava, mas Jerusalém tinha fontes de água lá. Mas comida não entrava e a cidade ficou cercada. Só que assim, toda cidade com muralhas tem suas passagens secretas, seus túneis, as pessoas entravam, saíam. O que Roma fez? Fez um monte de areia em volta da cidade inteira, chamado Circunvalatio. Aquele monte de areia, de distâncias em distâncias, tinha uns montes mais altos, onde tinham torres para vigiar. Então a cidade ficou, como se diz assim, hermeticamente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Quando ainda conseguiam sair da cidade pelos túneis, os soldados romanos sabiam que aquelas pessoas que estavam saindo tinham escondidos dentro delas, porque eles engoliam os tesouros, coisas de ouro dentro delas. O que eles faziam? Matavam as pessoas, cortavam para tirar o tesouro que estava dentro dela, ouro e joias preciosas. Era isso que se fazia na época. Nós tínhamos uma época onde o ser humano era, vamos dizer assim, hoje a gente acha um absurdo, mas na época era normal. Matar pessoas, cortar no meio para tirar o ouro, as joias preciosas que estavam dentro, na época era normal. Crucificar pessoas, crucificar Jesus. Jesus não foi o primeiro crucificado. Jesus foi o primeiro, claro que não. Os romanos crucificavam pessoas pela estrada. Colocavam cruzes, madeiros, com as pessoas penduradas pela estrada, para mostrar assim, ó, isso acontece com quem desafia o status quo, com quem desafia o Império Romano. E Jesus foi um deles. E em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada. Isso é histórico, é real, está na história. Nenhum historiador sério nega. Roma fez um monte de terra em volta de Jerusalém e de distância em distância as torres para vigiar. A cidade ficou hermeticamente fechada. Havia tanta fome em Jerusalém, tanta fome, que tem uma história que os zelotes, que eram judeus radicais da época, chegaram numa casa com fome, porque tinha um cheiro de churrasco. Entraram na casa e falaram, dá essa carne pra gente. A mulher da casa se virou. E a carne que ela tinha era o filho dela que tinha morrido. E ela tinha assado, porque ela tinha fome, porque as pessoas na época comiam até as sandálias, o couro das sandálias, de tanta fome que a cidade ficou. Isso foi sério, aconteceu, é real.
E quando chegou a notícia, porque assim, as notícias chegam até para fora da muralha. Quando chegou para fora da muralha, nos soldados romanos, essa notícia, eles ficaram revoltados. Falaram, como que esses judeus podem fazer isso? Não era que os judeus eram malvados, é que eles estavam morrendo de fome. E essa mulher também estava morrendo de fome. E o filho dela morreu e a única solução que ela viu foi assar o filho. É horrível, mas aconteceu. E quando os judeus conseguiram entrar para dentro das muralhas, eles estavam tão revoltados que eles começaram a destruir tudo. E o general dos judeus, o general dos romanos falou assim, ó, parem de destruir, parem de destruir. Mas aquele exército de romanos estava tão furioso que eles começaram a destruir tudo, destruir o templo, destruir tudo. E outra, no templo tinha muito óleo, tinha muitas coisas inflamáveis. E tinha telhado de madeira, de palha. Os telhados não eram de pedras, os muros eram de pedras, mas os telhados eram de madeira, de palha. Era assim que eram feitos os telhados na época. Queimou-se tudo. E como Jesus profetizou no ano 0, no ano 70 não ficou pedra sobre pedra. E hoje não tem templo em Roma. A única coisa que tem lá é o Muro das Lamentações, que os judeus oram lá, com os chapeuzinhos pretos, naquele muro, e aquele muro é só o que restou do templo. Não ficou pedra sobre pedra, só aquele último muro. Como que nós queremos que a nossa vida seja? Um muro daqui a anos? Ou que fique o templo inteiro? É só a gente decidir. Porque assim, existem impérios que não se desafiam, se conversam com eles. A decisão é, conversarei se eu posso lutar, não, lutarei se eu posso lutar, ou conversarei se eu não posso lutar. É isso.